Meninos, voltando à aulinha aqui, né? Vamos falar agora sobre a respeito dos conjuntos, né? Dos números aí, né? Conjuntos numéricos, conjuntos de números naturais. É o conjunto, né? Que é representado por essa letra N aí, tá bom? Esses elementos que pertencem a esse conjunto são todos os números inteiros e positivos, tá bom? A gente tem um caso aqui especial, pessoal, que a gente tem um asterisco acima ali da letra N, né, representando o conjunto dos números naturais, que significa que são os números naturais não nulos, né? Ou seja, o zero ele não está incluso aí dentro desse conjunto, né? Ele não é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, ficar atento quando aparecer esse asterisco, significa que o zero não pertence, né, àquele conjunto ali em específico, tá bom? A gente tem a representação desses números aqui na reta numérica, né? A gente tem aqui a reta, né? Nota-se que ela tem um sentido à direita, esse sentido à direita dela é um sentido positivo, né? A gente tem essa parte aqui em azul, que é chamado de medida unitária, porque é a distância, pessoal, que a gente tem que ter entre os números, né? Os elementos ali que vai de 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4, tem que ser a mesma medida unitária aqui, dividindo aí a nossa reta, né? Nunca pode ser diferente, né? E a nossa reta inicia ali pelo zero, que é a nossa origem, né? E ela vai para a direita ali, infinito positivo, né? Com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até o infinito aí, tá bom? Além disso, a gente também tem o conjunto dos números inteiros, né? Os naturais a gente já viu que são inteiros e positivos, agora a gente vai ver os inteiros, né? Em relação aos inteiros, pessoal, o que tem aqui para gente é o seguinte, é a questão aí do, da ideia, né? Da gente pegar tanto o conjunto dos números naturais e agregar e juntar os números inteiros e negativos, né? Então, o conjunto dos números inteiros aí nada mais é que aquele conjunto que possui os elementos conjuntos dos números naturais, juntamente com os inteiros negativos, formando assim esse conjunto chamado de Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, naturais são positivos inteiros, já os inteiros são positivos e negativos inteiros, né? Que formam esse conjunto. A gente pode ver ali que tem as reticências, né? Antes significa que é infinito negativo, e depois do 3 significa que é infinito positivo, tá bom? Ela também tem a representação aqui na reta numérica, né? Dos números inteiros. A gente, anteriormente, no natural, a gente tinha zero à direita, né? No sentido positivo. Agora, zero para a esquerda, a gente tem um sentido negativo aí em relação à reta, né? Outra coisa que é importante, a gente sabe lá que tem aquela medida unitária, né? Serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Sentido positivo é esse, sentido negativo é esse daqui, tá bom? Lembrando também a respeito, pessoal, da ideia aí de número sucessor e antecessor, né? Que eu esqueci de falar para vocês. O número sucessor funciona da seguinte maneira, né? Quando você fala que uma coisa sucedeu a outra, significa que ela vem depois, né? Então, nesse caso, por exemplo, qual que seria o sucessor de um, né? O sucessor de um seria o número 2, né? E o antecessor, né, de um seria o número zero, e o mesmo é válido para qualquer valor aqui, tá bom? Por exemplo, depois ali, na parte positiva, se a gente pegar o 3, o sucessor de 3 seria o número 4, e o antecessor de 3 seria o número 2. Já na parte negativa é um pouquinho diferente. A gente tem que ter ideia o seguinte: na parte negativa, o número para ele ser maior que o outro, ele tem que ter mais próximo de zero. Por exemplo, entre o número menos 1 e menos 3, qual dos dois que é maior? O menos 1, ele é maior que o menos 3. Por quê, professor? Porque o menos 1 ele está mais próximo de zero, né? Enquanto o menos 3 está um pouco mais distante, tá bom? Então, a gente, utilizando essa lógica, a gente vai trazer a ideia de sucessor e antecessor. Lembrando sempre que o sucessor ele é maior que o número que a gente escolheu, né? E o antecessor, ele sempre vai ser menor que o número que a gente escolheu. Por exemplo, eu quero o sucessor de menos 1 e o antecessor de menos 1. O sucessor de menos 1 é o zero e o antecessor é o menos 2. Vamos supor, vamos pegar o menos 3. Eu quero o seu sucessor. O sucessor de menos 3 é menos 2, porque o menos 2 está mais próximo de zero que o menos 3, e o seu antecessor seria o menos 4. Beleza? Dentro lá do conjuntos naturais, a gente viu que quando a letra N vinha acrescida do asterisco, né, significava que a gente estava trabalhando com os naturais não nulos, né? Então o zero não entrava dentro do conjunto,
Os inteiros a mesma coisa, né? A gente tem aqui o exemplo aqui de inteiros não nulos, né? A gente tem ali a letra Z, o asterisco, né? Indicando que o zero não entra dentro do conjunto. A gente também tem os inteiros não negativos, né? Que é representado aí pelo símbolo dos inteiros junto com o sinal de mais. Dá para a gente notar que os números negativos não entraram aqui dentro do conjunto, né? Apenas os números positivos. Já os inteiros não positivos, né? A gente tem ali o símbolo ali dos inteiros, o sinal de menos, né? Que ele é negativo. A gente consegue notar que os elementos não possuem nenhum elemento positivo, né? Exceto o zero, que é uma curiosidade. Por quê? Porque o zero ele é neutro, né? Ele não é nem positivo e nem negativo. Por isso que ele entra aqui dentro, beleza? Meninos, outra coisa que é interessante aqui destacar é que vocês fiquem muito atentos em relação à ideia de sucessor e antecessor, tá bom? Isso daqui à direita, pessoal, é uma representação desses dois conjuntos, né? Onde a gente tem que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros e existe uma explicação para isso, né? A gente diz que os naturais está contido nos inteiros. Por quê, professor? Porque os elementos, né, dos números naturais também são elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros, né? Por isso que um está contido dentro do outro. Então, os naturais estão contidos nos inteiros, tá? Dentro disso, a gente vai falar a respeito do conjunto dos números racionais, né? Que os números racionais, né, nada mais são do que aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, né? E eles também podem ter uma representação decimal, tanto finita ou infinita e periódica, tá bom? Então, essa aqui é a representação aí dos números racionais, né? É uma divisão aí entre dois números inteiros, tá bom? E dentro disso eu vou falar a respeito do diagrama, né? A representação aí, figuras dos conjuntos, né? A gente tem primeiro ali que a gente estudou os naturais. Dos naturais a gente viu que está dentro dos inteiros e agora os inteiros estão dentro dos racionais, né? Nessa ordem aí. Por que, pessoal, que tanto natural quanto inteiro está dentro do conjunto dos números racionais através do diagrama? Pelo seguinte fato, porque todo número natural inteiro também pode ser escrito na forma de fração, né? Então, eu digo que os naturais estão contidos dentro dos inteiros e os inteiros estão contidos dentro dos racionais, tá bom? Então, olha só, como eu disse para vocês, os números inteiros, eles também podem ser representados aí na forma de fração. Por isso que eles estão contidos, né, dentro dos números racionais. Por exemplo, o número 5. Eu posso escrever ele como sendo, né, 25 quintos, né? 25 dividido por 5 é 5. E a gente viu que o número, para ele ser racional, ele tem que ser representado por uma fração. 25 quintos é uma fração, 25 dividido por 5 é igual a 5, então a gente tem a representação do 5 aí, através da divisão de dois números inteiros, né? Ou 50 décimos também, mais um exemplo aí que representa o número 5. A gente tem o número 9, né? Ou seja, a gente tem qualquer inteiro, né? Esse aqui são apenas alguns exemplos. O 9 pode ser 9 dividido por 1, né? 9 sobre 1, ou 99 dividido por 11, também é a mesma ideia, ambos dão resultado 9, né? Mostrando apenas aí que podem ser representados na forma de quê? Na forma de fração. E aqui chegou a parte interessante, né? Que a gente tem aqui, ó, o número negativo, né? A gente não viu até agora o menos 2, né? Que é o inteiro negativo. Ele também pode ser representado na forma de fração. 4 dividido por 2 é 2, basta a gente colocar o sinal de menos à sua esquerda, tá bom? Então aqui está a representação dos números inteiros aí, né? Todos na forma de fração, beleza? Já os números decimais exatos são aqueles valores, né, pessoal, que também podem ser representados aí na forma de fração, como, por exemplo, 2 décimos, né? Ou 1 inteiro e 4 décimos, ou 1,4, né? Posso escrever como 7 quintos, ou 63,45 avos. O menos 9,25, né? Ou menos 9 inteiros e 25 centésimos, né? Posso representar por 37 quartos ou, né, por 111 dozeavos. Lembrando que o 9,25, devido a ele ser negativo, a gente tem que colocar aqui o sinal de menos, tá bom? E um inteiro é 368 décimos aí, né, de milésimo. A gente tem aqui o número 648 dividido aí por 625, que é uma das representações desse número na forma de fração, tá bom? Já os números periódicos, né, as dízimas periódicas, né, já são aqueles valores aí que após a vírgula,
os números aí, eles se repetem de forma indefinida, né? A gente chama esses valores que se repetem após a vírgula de período, né? Então, o período, no caso dessa dízima aqui, é 6666, né? Recebe os nomes de dízima periódica, né? Porque se repete, né? De forma indefinida aí. E esses 5/3 ele pode ser representado dessa maneira, né? Então, esses valores também, por exemplo, 1,66666, né? Ele pode ser representado na forma de fração, menos 1/3 a mesma coisa, né? E a mesma coisa acontece para 235,99 avos, tá bom? Também pode ser representado por 2,3737. Para a gente não precisar de ficar repetindo esses números 6666, 3363, 3737, existe uma maneira mais tranquila, né, da gente poder representar essa dízima. A gente coloca simplesmente um tracinho em cima do período, né, daquele período que se repete. Como, por exemplo, 1,6666, né? Basta a gente colocar um tracinho em cima de um único 6, a gente já sabe que aquele 6 ele vai se repetir de forma indefinida, tá bom? E o mesmo acontece, por exemplo, por 235,99 avos negativo, né? O que a gente consegue notar? Que o período que se repete aqui, em vez de ser um único número, né, é 2 números. Então, a gente usa a mesma ideia. Como o 37, que é o nosso período aí que a gente quer, a gente vai pegar o 37 e coloca uma barrinha em cima do 3 e do 7 ao mesmo tempo, para estar representando, né, pessoal, a nossa dízima periódica, beleza? Vamos colocar aqui a representação dos números racionais aqui na reta numérica, né? Para vocês verem aqui como que vai ficar, né? A gente tem uma reta aqui, né? A gente vê que o sentido dela é positivo e negativo aqui, né? Nas duas direções. Então, a gente tem que, pelo lado direito é positivo, pelo lado esquerdo é negativo, né? A gente tem aqui a origem, né? Que é o zero. E a sua direita aqui, a gente tem todos os valores que são inteiros e positivos. E a sua esquerda, todos os valores que são inteiros e negativos, tá? E aí a gente vai usar algumas representações dela aqui na reta, né? Como, por exemplo, menos 13 terços, né? Como que eu descubro aqui? Como que eu consigo representar menos 13 terços na minha reta, né? Numérica aqui. Eu vou pegar esse 13 terços, né? Colocar todos os exemplos que a gente vai usar. Eu vou pegar esses 13 terços e vou fazer uma divisão. 13 dividido por 3 dá 4,3, né? Como é negativo, então vai ser menos 4,3. Agora sim eu tenho condições de ir lá na minha reta numérica e representar 13 terços negativo, né? Então eu sei que vai estar à esquerda de zero, né? 4,3, pessoal, eu imagino que esteja entre 4, menos 4 e menos 5, né? E dentre esse menos 4 e menos 5, eu fiz essa marcação em vermelho só para demonstrar para vocês que ali é a metade, né? Entre menos 4 e menos 5, né? Então, o que a gente pode concluir disso é que antes de menos 4,5 tem menos 4,4, menos 4,3, menos 4,2 e menos 4,1, né? Então, eu consigo vir aqui e representar menos 13 terços, né? Referente a menos 4,3. Lembrando que esse menos 4,3 nada mais é que uma estratégia para me representar a fração. Porque o exemplo me deu a fração e eu não posso ir ali naquele local e colocar menos 4,3. Lembrando que 4,3 é uma dízima periódica, né? Olha o tracinho 3 em cima do 3. Ou, desculpa, olha o tracinho em cima do 3, né? Ficou confusa essa questão da dízima que eu acabei de falar. Então, eu tenho ali menos 13 terços, beleza? O próximo número aí seria o 2 quintos. Vamos usar a mesma estratégia. Vamos pegar o 2 dividir por 5, dá 0,4, né? Ou 4 décimos, né? Lembrando, pessoal, que só dá para você representar aqui na nossa reta numérica se você dividir quando for fração, né? Então, você sabe que é 0,4 e tá positivo, né? Então, tá à direita de zero. 0,4 eu imagino que todos saibam que está entre 0 e 1. Por isso que eu vou colocar aqui a metade, né? Que nesse caso seria 0,5, né? Então, nada mais justo que você pensar que 0,4 está antes de 0,5. Então, está aí a representação dos 2 quintos. O mesmo acontece para 3,5, está entre 3 e 4. Acho que esse não é segredo para ninguém. E menos 2,6, né? A gente sabe que menos 2,6 está entre menos 2 e menos 3, né? A gente marcou ali a metade entre menos 2 e menos 3, né? Que no caso seria menos 2,5. E eu creio que vocês saibam que está após menos 2,5, né? Então seria mais ou menos aqui onde estaria o menos 2,6. E o mesmo acontece para o 9,5, né?
Só que o 9 meios a gente tem que fazer o quê? A gente tem que vir cá e fazer divisão, né? 9 dividido por 2 são 4,5, e aí a representação dele está entre 4 e 5 positivo, né? Exatamente ali na metade, beleza? O mesmo acontece para 1,6, está positivo, significa que 1,6 está entre 1 e 2. Entre 1 e 2 a gente tem a metade, que é 1,5. É claro que 1,6 está após 1,5, né? A próxima fração aqui é menos 7 quintos, né? A gente vai pegar e fazer a divisão. 7 dividido por 5 são 1,4, né? É negativo, então está à esquerda do número. E 1,4 só pode estar entre menos 1 e menos 2. A gente descobre que a metade, né? De menos 1 e menos 2 é menos 1,5. E menos 1,4 só pode estar um pouco antes de menos 1,5, beleza? E para finalizar, o número 3,99, né? Ou 3 inteiros e 99 centésimos. O que é interessante desse número aqui, pessoal, é que dá para notar que ele tem duas casas após a vírgula, né? Vou explicar para vocês como que funciona essa questão aí de duas casas após a vírgula, né? Seria muito cômodo a gente vir aqui e colocar 3,9 ali, né? A gente viu que entre 3 e 4 tem o 3,5, 3,9 só poderia ser, né? Entre o 3,5 e o 4, e muito especificamente, né? Bem pertinho ali do 4, né? Porque ali depois do 3,5 a gente tem 3,6, né? Então, ó, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Só que o 3,99, pessoal, ele ainda não está, né, exatamente aqui onde apareceu essa barrinha, né, indicando o 3,9. Por quê? Porque a gente tem o 3,99, né? Então a gente vai pegar isso daqui que é muito pequeno e vamos dividir ainda mais partes ainda, né? Então eu vou pegar aquele 3,9 ali, né? Que vai estar entre 3,9 e 4, e aí sim eu vou indicar o 3,99, beleza? Então dessa forma que a gente faz esse tipo de indicação, né? Não precisa esquentar, pessoal, com esses números aí que tem duas casas após a vírgula, mas é só para vocês terem aí a ideia e o conceito, tá? Dentro dos conjuntos, a gente também tem os racionais não nulos, né, representados ali pelo asterisco. A gente tem os racionais não negativos, que é representado pelo símbolo dos racionais com um sinalzinho de mais, né? Nesse caso, pessoal, é só os números racionais positivos e o zero. Os não negativos é só os racionais negativos e o zero. Já aqui embaixo, pessoal, a gente tem os racionais positivos, né? Como tem o asterisco, indica que o zero não entra, porém ele é positivo, né? Então é formado por todos os números racionais positivos, retirando aí desse conjunto zero, e o mesmo acontece para os racionais positivos, retirando aí, desculpa, pessoal, nesse caso não é racionais positivos, né? Seriam racionais negativos, né? Retirando todos os números e vamos acrescentar apenas os números racionais negativos, beleza? Dentro desses conjuntos aí, a gente tem mais um conjunto que eu vou deixar para a gente ver na próxima aulinha, senão vai ficar muito longo.